Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Alonso e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre meditação. A meditação é uma prática milenar descrita em várias culturas e praticada por diversas religiões, mas não é uma prática religiosa. Então hoje aqui eu quero dar algumas dicas para você que está pensando em começar a praticar a meditação. A meditação, ela tem um aspecto muito interessante que é a curto prazo, que é justamente o estado de presença. Diferente do que muitos pensam, e é muito falado hoje em dia, comentado em diversos canais, em diversos vídeos, enfim, é uma informação que para mim ela é um pouco complexa. Sentar e meditar não é não pensar em nada, e sim sobre manter o foco. Os pensamentos, a gente não consegue cessar os pensamentos, mas a gente consegue direcionar o nosso foco para determinada questão. Existem diversos modos de praticar a meditação, mas o modo que eu vou indicar aqui, para mim é um modo que não depende de nada externo para que você possa praticá-lo. Por exemplo, existem práticas meditativas que dependem de um som específico, ou dependem de uma figura, ou dependem de uma certa situação. A meditação que eu pratico é uma meditação única e exclusivamente voltada a atenção para a respiração. Eu meditava já por um bom tempo antes de ir para um retiro de meditação Vipassana. Se você digitar no Google retiro de meditação Vipassana, aparecem diversas informações. E lá, basicamente, a meditação que é colocada é a meditação com atenção plena à respiração e às percepções corporais. Tudo aquilo que vai surgindo no corpo, você apenas observa sem julgar e deixa aquilo passar, voltando imediatamente o foco para a sua respiração. Então, quando você pratica uma meditação que depende única e exclusivamente da atenção voltada para a sua respiração, logo você tem em mãos um processo que você poderá praticar em qualquer lugar do mundo. Viagem internacional, ou numa viagem um pouco mais rápida, ou com a família, ou com um grupo, enfim, qualquer lugar que você esteja no mundo, você poderá praticar, porque você não tem nada externo que te impeça de fazer isso. Então, como eu posso começar a praticar a meditação? Obviamente que, assim como qualquer coisa em nossa vida, a persistência e a constância dos processos são fatores determinantes. Então, é importante que, mesmo que no começo eu não consiga ficar por alguns períodos ou longos períodos, é importante que eu crie ali uma rotina onde eu possa, em determinado horário, sentar e que seja inicialmente por 5 minutos, eu fique nesses 5 minutos em atenção plena. Então, como é que a gente pode, começar nesse processo? A minha primeira dica para você é que você não encaixe a meditação na sua rotina diária que você tem hoje, e sim crie um horário a mais para a meditação. E aí é aquela coisa, você precisa muito querer dar início a esse processo, porque logo vem aquela desculpa de muitas pessoas, mas eu já acordo 6 horas da manhã e não... Se você acorda às 6 horas da manhã, acorde 20 para 6.
arrume um tempo extra para que você possa tranquilamente fazer o processo. Porque se você tentar encaixar a meditação, por exemplo, para quem acorda às 6, a partir desse horário, você não vai conseguir se concentrar. Você não vai conseguir dar início ao processo, porque você já vai automaticamente ficar pensando, olha, daqui a pouco eu preciso tomar banho, ou daqui a pouco eu preciso me trocar, preciso arrumar o material para levar para determinado lugar, daqui a pouco eu pego o trânsito, ou estou no ônibus, enfim. Isso não dá certo. Então é importante que você acrescente um horário para que você possa tranquilamente dar início ao processo. Outra dica que eu te dou aqui é para que você possa sentar no chão, não especificamente no chão duro, mas arrume almofadas para que você possa sentar e colocar o seu cóccix acima do nível das suas pernas. Então você pode sentar em posição de lótus, você pode sentar somente com as pernas cruzadas, que é como eu faço, mas é importante que você mantenha o seu quadril com uma elevação se comparado com as suas pernas. Por quê? Porque isso vai gerar um maior grau de conforto conforme você vai aumentando o seu tempo de meditação. Outra dica que eu te dou é: não encoste as suas costas na parede. Não encoste as suas costas em nada. Porque, embora no começo pareça desconfortável, isso também faz parte de um processo onde você começa a fortalecer as estruturas musculares das suas costas. Então no começo é bem desconfortável, mas no decorrer do período você vai ver que você acostuma e isso se torna extremamente agradável quando você senta para meditar durante um longo período e você, após esse período, você se levanta sem dor nenhuma nas costas, dores musculares, enfim, isso é muito prazeroso. Então, a minha dica é: não encoste em nada, mas mantenha sua coluna ereta o máximo que você puder. Porque isso faz também muita diferença durante o processo. E também é natural que você, conforme os minutos, você vai arqueando as costas, porque a gente vai ali automaticamente descendo, mas você gentilmente e calmamente vai trazendo a sua coluna para o lugar normal. Isso acontece. Outra dica importante está relacionado ao dia anterior da meditação. Porque quando você se alimenta muito tarde da noite e come alimentos muito pesados e densos, automaticamente isso vai se refletir no dia seguinte. É muito normal para pessoas que comem tarde da noite você levantar e na hora que você senta, melhor dizendo, para meditar, você sente vontade de ir no banheiro defecar. É normal. Então é importante que você, na noite anterior, isso também faz parte do processo de autoconhecimento. Você se alimente de alimentos mais leves e mais cedo. Quanto mais cedo você comer, ou melhor, jantar, é melhor para você. Então, só para vocês terem uma ideia, eu também tive meu processo assim, de 5 minutos no começo, de dores na coluna no começo, desconfortáveis no começo, onde este desconforto acaba até tirando do processo de concentração. Mas hoje eu consigo sentar para meditar. A minha média diária de meditação pela manhã é de 45 minutos, 50 minutos, em uma única posição, sem me mexer. É meio até diferente a gente pensar nisso, né? Ficar 45 minutos, 50 minutos sem se mexer, mas faz parte de um processo
de conquista. Você vai perceber isso. Outra questão também que acontece muito no começo é que quando a gente para meditar, a gente senta, né? A gente se arruma ali, se mexe na cadeira, vai para frente, vai para trás, para um lado, para o outro, procurando o nosso eixo. Quando você achar o seu eixo, você perceba o seu corpo, os pontos de tensão que estão no seu corpo nesse momento. Então, tem tensões na minha perna, relaxe. Tem tensões na minha musculatura facial. Às vezes a pessoa senta para meditar, mas está com o rosto ali tentando se concentrar. Relaxe a musculatura da sua face. Relaxe o seu trapézio. Relaxe os seus braços, a sua postura. Procure fazer um escaneamento no seu corpo e relaxar os possíveis pontos de tensão que tem no seu corpo. Isso é muito importante. Após feito isso, foque na sua respiração. Foque no ar que entra e no ar que sai das suas narinas. E é totalmente normal que a nossa cabeça, que a nossa mente a todo momento faça isso. Como se a gente, trabalho, casa, família, patrão, salário, contas. Isso é totalmente normal. Mas qual que é a grande questão aí? Toda vez que a sua mente divagar para algum pensamento, você trazê-la de volta de forma gentil, sem reclamar, sem ficar chateado por parecer que você não está conseguindo atingir o seu objetivo. Calma, tudo é um processo gradativo no nosso corpo. Fique tranquilo, só traga de volta a atenção para a sua respiração, a atenção para o ar que entra, para o ar que sai. Comece a perceber como isso acontece no seu corpo. O ar entra com uma temperatura e sai com outra temperatura do seu corpo, mais aquecido. Então são processos sutis que você começa a perceber no seu próprio corpo. Outra dica muito importante que teria que ser até anterior a todas essas que eu já dei, mas está valendo. Procure um ambiente tranquilo para que você faça o seu processo. E também, se você, relacionado ao horário, se você acorda às 6 da manhã para os seus processos diários e consegue acordar 20 para 6 ou 5 e meia, provavelmente, você está procurando se antecipar a outras pessoas que convivem com você. Ou procure um ambiente que você esteja livre de interferências externas. Isso também é muito importante. Porque se a gente tentar encaixar o processo de meditação nos afazeres diários nossos e dos outros, a gente a todo momento seremos incomodados, seremos despertados deste processo por interferências externas. Pessoa tomando banho, fechando a porta, abrindo a gaveta de um armário, pegando uma roupa, enfim. Então são aspectos que precisamos levar em consideração também. E uma outra dica que eu te dou é procure fazer a meditação como um processo inicial do seu dia. É muito mais fácil e vantajoso quando a gente começa o dia com a meditação e não tentar colocar a meditação no final do dia antes de dormir. É muito interessante também meditar no final do dia antes de dormir, mas para quem está começando é mais difícil, porque a gente já vem com a mente cheia do dia todo. A gente já vem com a mente ali meio que transbordando dos nossos processos e acontecimentos diários. Então é mais difícil a gente trazer a atenção plena para a respiração sem pensar
nos acontecimentos do dia. Obviamente que no decorrer do período você pode tentar encaixar a meditação em outras etapas do dia, de manhã e à noite, mas a meditação no processo inicial do dia é muito interessante. Quando a gente começa a praticar a meditação, a gente começa a perceber que o estado de presença, que é justamente quando a gente consegue prestar atenção na respiração e consegue estender esse tempo de concentração na respiração, a gente também está trabalhando automaticamente o estado de presença. E conforme a gente faz da meditação uma prática diária, a gente começa a estender esse processo de presença para mais horas do nosso dia. A gente começa a perceber que quando a gente se encaminha para o metrô, para o ônibus ou para um trânsito pesado, a gente está em outro patamar vibracional, mesmo no meio do caos. Isso é muito legal, isso é muito fantástico e isso faz diferença e faz com que a sua vida mude, faz com que você consiga entender o poder e a importância da meditação no seu dia a dia. Então é isso. Espero não ter esquecido nada aqui depois de tanta informação, mas a meditação é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta de fácil acesso. É uma ferramenta milenária que está disponível a todos para que a gente possa mudar esse campo vibratório pessoal e planetário. Porque quando eu mudo a minha vibração, eu automaticamente interfiro na vibração do outro. A gente automaticamente expande essa vibração elevada, exala, emana essa vibração para o próximo. E isso afeta nossos processos familiares, pessoais, a nossa família relacionada a nossos parentes, as pessoas que convivem conosco em nosso trabalho, nos estudos, processos relacionados à concentração, à memória, há processos que envolvem percepção da dor. Existem muitas questões relacionadas ao processo meditativo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e até mais.